Ponto Mais ela começa dentro de uma fábrica de relógio ponto, né? O segmento que a gente está. E naquele momento essa fábrica ela buscava investimento. Nessa época o Gilmar acredita na ideia, investe no negócio e depois de um certo tempo o dinheiro acabou, né? O projeto estava praticamente indo para a gaveta. Foi quando o Gilmar me convidou. Fui lá, conheci o projeto e me apaixonei. E lembro que eu voltei pro Gilmar na época e falei, bom, o negócio vai funcionar. Mas primeiro, precisa tirar de dentro da fábrica. Se esse negócio tivesse dado certo, a fábrica poderia realmente deixar de existir no modelo de negócio que ela tinha. E a segunda coisa, a gente precisa focar no negócio. A gente está muito olhando para o produto, precisa olhar e focar em negócio. Falei, bora fazer. E isso foi uma conversa de uma semana. Na outra semana, a gente estava locando um espaço no coworking, comprando um computador no shopping, né? No começo é tudo assim, a gente faz as coisas dessa forma e começamos a operação. A Ponto Mais ela nasce muito mais na figura quase do investidor do que do empreendedor e a gente foi vivendo vários momentos como esse, né? Desde o que era uma spin-off, que se torna uma startup e que depois vem aí com o fruto de poder fazer o negócio dar certo, fazer a coisa acontecer. Acho que no começo de uma startup, você falar que você é CEO acaba sendo até um pouco prepotente, porque na verdade você acaba não sendo, né? Você acaba sendo a pessoa que faz tudo dentro realmente da organização. Então o desejo maior era, como que eu faço o negócio dar certo? E eu lembro que a Ponto Mais, quando nós começamos, então a gente pega um produto que está ainda em desenvolvimento, muito numa fase inicial, ainda muito no que a gente chama do MVP, né? Sem cliente, sem faturamento. A equipe eram eu mais 2 pessoas de tecnologia, e com o desafio de fazer isso dar certo. E quando você olha para isso, sendo o cofundador do negócio, acho que uma das coisas que precisa mais pensar é ter cuidado e o senso de dono. Como fazer isso dar certo? Então a Star Growth, quando ela inicia dentro da Ponto Mais, ela inicia já nessa fase. E começa numa fase de realmente me dar a mão e sentar ao meu lado para que a gente pudesse fazer esse negócio acontecer, fazer esse negócio funcionar. Afinal de contas, a cadeira de alguém que está à frente de um projeto, de um CEO, de um diretor executivo, ela normalmente é uma cadeira mais solitária. E você ter uma empresa ao lado que ajude nisso e que possa acelerar o teu negócio, com certeza faz totalmente diferença entre os negócios que dão e os negócios que não dão certo. Acho que todo mundo que quer empreender busca resolver um problema. E talvez o que freia os empreendedores muito é o medo. É o medo do novo, é o medo do que vai acontecer. E sempre o que amedronta todos os empreendedores é fluxo de caixa, pô, será que eu vou ter dinheiro para amanhã e fazer isso acontecer? Quando você tem uma empresa ao lado, como a Star Growth, você minimiza muito a quantidade de possíveis problemas que você possa ter. Primeiro porque você tem uma segurança para que você possa realizar aquilo que você quer, para que você possa resolver o problema daquela tua indústria, sem se preocupar com algumas coisas inerentes do dia a dia de um pequeno negócio ou de uma empresa que quer acelerar e que quer crescer. Lembro que no início da nossa operação, eu sentei com a Mari, da Star Growth, para a gente decidir o nome da empresa. Então, nem o nome da empresa a gente tinha, né? Primeira reunião de planejamento estratégico, da gente fazer o canvas da Ponto Mais. Então, vamos dizer um canvas aqui. Como é que a gente vai estabelecer? Qual vai ser a nossa proposta de valor? E aí a gente foi se provocando. Como que a gente pode fazer isso? Como a gente pode fazer aquilo? E sempre isso ajuda muito a entender se a gente está no caminho certo. E depois ter pessoas como a Mari, como o Gilmar, que conhecem muito do mercado, que já tiveram à frente de vários desafios a respeito de tecnologia, de escalabilidade de empresa, ajuda você a entender o que é o certo para aquele momento. Muitos empreendedores, quando começam, olham para grandes empresas e já falam, nossa, eu já quero ser essa grande empresa. E ela não entende que ela tem degraus. Então, você tendo alguém com um grau de experiência muito maior, uma vivência, que tem esse histórico, esse background, ela pode te ajudar muito a entender qual é esse próximo degrau. E isso, sem dúvida, ajuda muito, dá segurança para o negócio e faz com que a gente foque no que importa, que é na satisfação do nosso cliente. Porque a gente sabe que os passos que a gente está dando são passos consistentes em busca do que a gente quer como empresa. Quando você já tem muita clareza do que você quer fazer, do que você quer realizar, os problemas que você tem a resolver, passar pelo crivo de especialistas como a Star Growth ajuda você a manter o teu projeto de pé. A Ponto Mais, quando começou, nós iniciamos um modelo de negócio onde a gente investia para cobrir o nosso cash burn. Basicamente, a gente não teve um aporte de dinheiro, de cheque na frente. Ele foi muito de, vamos rodar a operação, ver quanto a gente gasta no primeiro mês. Gastamos
Tanto, então vamos depositar esse valor. Segundo mês, assim foi. Então isso fez com que a gente pudesse ser muito controlado em relação aos custos que a gente tinha, aos investimentos que a gente queria fazer, sempre com o objetivo de transformar a empresa numa empresa lucrativa. Então o mercado entendia, a startup não tem que entrar no azul, a startup só tem que crescer. E a gente criticava esse modelo. Falou, não é possível isso. E a ajuda da Stargrowth para olhar para isso foi super importante. E aí quando você tem pessoas experientes, quando você tem uma consultoria, uma aceleradora que esteja ao teu lado, ela consegue prever cenários baseado no histórico. E aí ela começa a falar, olha, é importante que você tenha isso. E pra gente foi super importante. Eu lembro que em 2 anos, 18 meses depois de operação, a gente estava já no azul. A Ponto Mais não foi afetada pelos layoffs que aconteceram e as grandes demissões nas empresas de tecnologia no ano de 2022. A gente passou por isso de maneira ilesa e, ao contrário, continuando investindo cada vez mais, porque a gente tinha uma posição sólida já há alguns anos dentro da operação. São pontos bastante relevantes para que você tenha uma empresa como a Stargrowth ao lado. Na Ponto Mais, um dos primeiros desafios que nós tivemos foi de saber quais eram os profissionais ideais que a gente deveria trazer para o nosso negócio. Se eram profissionais de uma linha mais focadas na tecnologia, se eram profissionais focados no desenvolvimento do negócio, entender em que momento você deve aumentar a tua equipe, tendo a Stargrowth do lado, nas figuras da Mari, do Gilmar, nos ajudaram muito nisso. Quando você está iniciando um negócio, é muito difícil de entender qual é o potencial desse negócio. Eu acho que eu já vi vários pitches e vários decks de startups falando, nossa, o tamanho do nosso mercado é de tantos bi, mas é bastante difícil entender, tá? De todo esse mercado, qual é o percentual que eu imagino que eu consigo chegar, né? E nesse momento, ter uma consultoria nos ajudou muito, porque talvez hoje eu estaria 10 vezes menor do que o tamanho que a gente está hoje. Então, o Stargrowth ajudou a ter esse apetite, a ter essa vontade de querer fazer mais, de dar para fazer mais. É só a gente poder alinhar os nossos recursos dentro da organização, a gente vai conseguir fazer isso. Eu tive um desafio na nossa escalada de vendas, também dentro da Ponto Mais. A gente fazia muitas vendas digitais, mas poucas vendas ainda presenciais. Então, acabava que o meu vizinho de prédio não sabia o que a nossa empresa fazia, não sabia qual dor a gente resolvia. Então, nós tivemos também uma evolução através do programa de parceiros, que a gente chama de programa de canais. A Stargrowth também sentou com a gente, realizou todo o trabalho de qual tipo de parceiro ideal que a gente deveria ter para poder realizar essa busca de uma venda diferente, né? De desenvolver novos canais de venda. Acho que todo empreendedor quer isso, quer fazer isso acontecer. A definição clara de quais são as metas e um planejamento muito bem definido em relação a quais são os KPIs que você vai acompanhar ajudam muito nesse processo. Confesso para você que quando eu comecei a Ponto Mais, eu não sabia o que olhar. Eu tenho que olhar para número de clientes, para número de faturamento, para satisfação do meu cliente, e uma aceleradora como a Stargrowth ajuda a entender o que você olha a cada momento desse negócio. Então eu já posso te dizer que a gente foi mudando com o passar do tempo, com ano após ano, qual era a importância que a gente dava para determinados indicadores. A Ponto Mais, ela vem numa crescente bem incrível, assim. Então, o primeiro ano que a gente teve, a gente conseguiu crescer 10 vezes. Então, eu lembro que a gente saiu de um faturamento lá de 70 mil para um faturamento de 800 mil no ano, nesse primeiro ano. E depois a gente seguiu aí um pouco do que a cadeia e a literatura fala, né? A gente triplicou no ano seguinte e aí a gente já vem há 3 anos consecutivos dobrando a empresa ano contra ano. Hoje a Ponto Mais atende a mais de 20 mil empresas espalhadas por todos os estados do Brasil. A gente atende hoje a mais de 1 milhão de pessoas que diariamente usam a nossa aplicação para registrar o seu ponto, controlar a sua jornada, olhar suas horas extras, banco de horas. E o nosso time hoje conta com quase 300 pessoas que ajudam a gente a encantar esse cliente todo dia. Hoje nós temos o dobro de clientes do segundo colocado do mercado. Acho que desburocratizar o ponto, fazer com que o ponto se torne mais acessível, fazer com que a gente traga ferramentas de tecnologia de grandes empresas para ajudar a pequena empresa é um pouco também do que está no nosso sangue, na nossa vontade de realizar hoje. Na caminhada da Ponto Mais, em 2018, a gente começou a entender muito do mercado e entender muito do que a gente estava fazendo. Então, depois de 2 anos, a gente tinha muita clareza do momento que a gente estava como empresa, o que a gente estava fazendo. E naquele momento eu já entendi que a gente precisava começar a resolver outros problemas que não fosse só ponto dentro das organizações. O que o RH compra, a lei de ponto? O que ainda é dor para ele? O que é problema?
E uma das coisas que eu entendi naquele momento foi benefício. Vale refeição, vale alimentação, vale transporte. E nesse momento foi super legal porque, coincidentemente ou não, a gente se aproximou da VR Benefícios, uma empresa de 45 anos no mercado, super tradicional. A VR adorou, falou, puxa, vamos ser parceiro, faz muito sentido, porque vocês podem ter uma penetração maior do produto dentro da nossa base e, consequentemente, também levar benefício para os clientes que vocês já têm. Então a gente começou um relacionamento naquele momento, muito também com a ajuda, com o apoio da Star Growth, criando esse aporte, essas apresentações e esses contatos. E depois de 18 meses que a gente já tinha desenvolvendo uma parceria, que a gente já estava trabalhando junto, a VR quis fazer parte não só como uma parceira, mas de também investir no negócio. A gente passou pelo processo de ter esse fundo de investimento, que é o fundo da VR. A Star Growth nos ajudou desde o processo do desenho e ajuda do valuation do negócio, do due diligence junto com as empresas de auditoria, na busca de um escritório jurídico para nos apoiar em todas as peças necessárias para fazer essa operação, e fez com que essa transição ela fosse muito tranquila, fosse muito simples. A gente começou lá em 2018 esse relacionamento com a VR, em 2020 a gente realmente teve esse primeiro acordo, transformando a Ponto Mais num ecossistema. Hoje a gente faz parte do ecossistema VR, então a gente fez uma grande mudança dentro da organização. Uma empresa que era uma empresa só de ponto, passa a ser uma empresa que entrega muito mais funcionalidade, muito mais produto, muito mais tempo, principalmente, para o nosso cliente. Bom, falando de conselho, acho que o principal desafio do empreendedor é entender aonde ele quer chegar, é entender o que ele quer transformar dentro da indústria que ele está. Então, eu não sei o que vai acontecer nos próximos 5 anos, mas certamente acorde, pegue um papel e vá anotando tudo que é ruim no teu dia. Certamente vão existir soluções para resolver essas coisas que são ruins. Então, hoje as empresas nascem para resolver um problema. Então, você que está se candidatando a um processo da Star Growth, defina muito bem qual é o problema que você está resolvendo. O que você quer mudar? O que o teu negócio, se o teu negócio der certo, muda no mundo, muda no teu país, muda na tua cidade, muda na tua rua. Então, tendo isso muito claro, você vai precisar, depois disso, ter uma assessoria, ter uma aceleração, ter alguém que te ajude a dar esses primeiros passos e entenda onde você deve colocar a tua energia. Porque senão você vai começar a tirar para todos os lados e dificilmente, ou pelo menos a tua probabilidade de dar certo diminui bastante. Quando você tem uma consultoria, você tem uma aceleradora, você tem um pessoal como a Star Growth do lado, os teus tiros ficam muito mais certeiros. E a tua chance, a tua probabilidade de dar certo, de ter sucesso, ela amplia e aumenta muito. Então, esse é o conselho. Trabalhei com o Gilmar, com a Mari, muito tempo, e já está aí numa caminhada de alguns anos juntos. Comecei a trabalhar com o Gilmar quando eu tinha 17 anos de idade. Comecei a trabalhar com a Mari quando eu tinha 19, então já há algum tempo. Eles foram amigos e pessoas que eu tenho um carinho muito grande e que eu desenvolvi uma questão de pai para filho, uma questão de irmãos, e assim que a gente se vê, que a gente se relaciona. Eu devo muito ao que eu sou hoje, pelas oportunidades que eu tive. Muito do que eu aprendi, muito dos instrumentos que eu uso hoje, eu aprendi com eles. Muito da pessoa que eu sou hoje, eu sou por causa deles. Eu tenho uma eterna gratidão por tudo que a gente conquistou juntos, pela caminhada que a gente teve. A gente passou por algumas fases de relacionamento, né? E hoje tá à frente da Ponto Mais, ter conseguido transformar a Ponto Mais num negócio tão de sucesso assim, é um motivo de brinde nosso, né? Um motivo de felicidade, um motivo de conquista, de acreditar em algo e fazer isso funcionar. Ter trabalhado com eles, ter passado todas essas fases, desde trabalhar para eles, trabalhar com eles, depois eles me auxiliando, dando a Ponto Mais, me ajudou a me transformar na pessoa e no profissional que eu sou.